Boa tarde, meus queridos alunos do 9º ano do Colégio Objetivo de Andeara, aqui é a professora Carol. Nós vamos começar mais uma aula de literatura com a apostila de todos os textos para as nossas correções das atividades da aula passada e com as atividades da semana que vem eu irei explicar o que vocês farão. Nós começamos o capítulo 2 com a temática, o conto, o tempo, o espaço. Com um conto, na minha opinião, muito bonito, qual eu até me emociono, fico com bastante pesar pelo menininho, a vontade tão grande de ir ao circo, e no final das contas, ele acaba não indo, né? Que o pai, por algum motivo, não lembra, enfim, eu fico com muito pesar em relação a isso, uma criança bem frustrada, a gente percebe na leitura deste conto. Eu pedi para que vocês lessem, então, a página 69, a página 70 e a página 71. E aí o conto, o circo, né, é de Luiz Vilela, que nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, em 1942. Estudou filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais. Aos 24 anos publicou sua primeira obra, Tremor de Terra. De lá para cá já publicou mais de 20 livros, entre contos, romances e novelas. Ganhou vários prêmios, entre eles o Jabuti. Contos da infância e da adolescência e Boa de Garfo são algumas de suas obras. Para vocês conhecerem um pouquinho do autor desse conto tão bonito, tão sentimental. Agora nós vamos para as atividades que trabalham a interpretação deste conto. A começar a respeito do narrador, né, do conto Circo. De que tipo ele é, né? Ele é um narrador observador ou ele é um narrador personagem? Vamos falar um pouquinho, então? Não só a resposta, mas vamos entender o que é um narrador observador. É aquele narrador que apenas narra os fatos que ele vê, né? Ele não participa da história. E o narrador personagem, quando ele narra e participa da história. Neste caso, o narrador é narrador personagem, ok? Então, agora nós vamos para a página 72, prosseguindo aí com as nossas correções, tá? O que caracteriza esse tipo de narrador? Acabei já falando, né? É o narrador que conta a história em primeira pessoa, que participa das ações, expõe seus pensamentos, sentimentos, desejos, ele diz o que ele sente, né? Há no conto dois espaços bem definidos, o da rua e o da casa. Lembrando aí que espaço faz parte aqui da temática do conto, né? O conto, o espaço e o tempo, né? Então aqui nós temos que no conto lido o tempo tem dois espaços no caso, né? Acho que eu pulei. É aqui. Há dois espaços, o da casa e o da rua. O que caracteriza o espaço da rua, né? O espaço da rua é onde predomina a infância, a brincadeira, a diversão. Já o espaço da casa é onde predominam os adultos, as preocupações. O mundo infantil acaba ficando em segundo plano, né? Então há essa contraposição aí entre os dois espaços. Em qual desses espaços se situa o circo, né? No caso, o circo, ele está no espaço da rua, que é o que predomina a infância, né? A diversão. Então, no espaço da rua. O início do conto consiste na descrição da chegada do circo à cidade. De que ponto de vista é descrito esse evento, né? Então, a gente tem ali o ponto de vista do menino, né? O narrador, ele que vai descrevendo pra gente. Vamos agora reler esse trechinho. Depois a moça bonita, que era a moça do trapézio, junto com o homem do trapézio, no jipe enfeitado com fitas de muitas cores, depois a jaula com o leão, desenhada com soldadinhos de cara gordinha, o leão deitado só olhando, era de fazer medo na gente. Além de descrever o desfile das personagens do circo, o trecho possibilita perceber aspectos do mundo interior do narrador. Nós conseguimos enxergar a partir dessa descrição a emoção dele, fica evidenciada no trecho. Então, nós percebemos assim,
o entusiasmo, né? O entusiasmo diante das personagens e do aspecto que faz parte ali do circo. Acaba criando uma atmosfera toda alegre, mágica, né? Que recurso de linguagem infantil o narrador utiliza para indicar a emoção do narrador diante da sucessão de atrações que ele via passar? Bom, o uso repetido da palavra depois e a sequência de frases coordenadas, aquelas frases curtinhas. Então, nós observamos aqui que o recurso utilizado para nós sabermos que se trata de uma criança é a repetição, porque a criança repete muito palavras, e também a sequência de frases coordenadas. Bom, vamos para a página 73, tá? Nossa correção vai até 76, tudo bem? Acompanhando aí, fazendo as devidas correções. Se tiver incompleto, coloque a resposta completa. Compare a pontuação do primeiro e do terceiro parágrafos. Observe que no primeiro parágrafo predomina a vírgula e no terceiro o ponto. Levante hipóteses. Qual a relação entre a pontuação e o assunto de cada parágrafo? Bom, no primeiro parágrafo, o desfile do circo é uma cena dinâmica. As atrações se sucedem com rapidez, sem parada. No terceiro, os elementos descritos são enfocados um a um, e não há mais a ideia de movimento observada no primeiro parágrafo. Então, a pontuação aqui, gente, ela tem toda uma diferença, né? Porque no primeiro predomina a vírgula, né? E no terceiro, o ponto. Então, nós vamos ver que onde predomina a vírgula, nós vemos uma cena dinâmica, né? Onde as atrações sucedem com rapidez. Já onde predomina o ponto, né? São enfocados um a um e não há mais ideia de movimento, porque terminou. É ponto. Em casa, a ansiedade do menino aumenta depois da alusão do pai à intenção de levar o filho ao circo. O pai se compromete em levar o filho ao circo? Que comportamento dos pais cria insegurança no menino? Então, o pai se compromete em levar o filho ao circo? Não. O pai não se compromete com o filho. O fato de ele e a mãe começarem a falar de outras coisas deixa o filho inseguro. De que outra forma, fora da realidade, a ansiedade e o forte desejo do menino também se manifestam? Isso também é manifestado no sonho, né? Observem também a figura aqui, né? A ilustração. O conflito é uma oposição entre elementos da história da qual resulta uma tensão. Em que momento da história que tem essa tensão? É muito importante que vocês consigam identificar o conflito dentro de um conto, né? Dentro de uma narrativa, né? Que é aquele ponto mais alto de tensão, que é quando a história vai para aquele ponto que depois já vai para o desfecho, para encaminhar, né, para o final. Então, que momento que é a tensão? No momento em que antecede o início do espetáculo, do circo, e no qual o menino aguarda pelo pai. É aquela expectativa, né? Nesse momento, quando a tensão é maior, né? Quando o menino tenta fazer o pai se lembrar da ida ao circo, mas é muito mal recebido e ele não consegue se expressar porque ele fica com muito medo. Então, agora nós vamos para a página 74. Na página 74. Na história, quais interesses se opõem criando tensão, né? Qual a posição ali de interesses? O interesse do mundo adulto, né? Que nós observamos que ele é representado pela preocupação do pai com o aspecto financeiro. E o interesse do mundo infantil, que é representado pelo desejo de alegria, do prazer, né? Da capacidade de imaginar as coisas, pela vontade, né, de ir ao circo. No conto lido, o tempo cronológico é bem definido. Então, gente, nós temos dois tempos, tá? O cronológico e o psicológico. O tempo cronológico é o tempo do relógio. Já o tempo psicológico é aquele tempo interior, né? É o tempo que condiz com as nossas emoções. Quanto tempo se passa da chegada do circo até a estreia dele? Então, se passam 3 dias
de quinta-feira a sábado, tá? 3 dias. No dia da estreia do circo, como o tempo é indicado na narrativa? Pelas expressões de manhã, olhem só as expressões de tempo, né? Quando a ansiedade do menino era enorme, na hora do almoço, quando o pai chega para o almoço, 2 horas, quando os amigos passam, indo para o circo, 2h30, a hora que o relógio da Copa bate, 3 horas, né? Na hora que o relógio bate, 3 horas, a hora que o relógio da Copa bate novamente. E pela informação de que as músicas do circo tinham parado de tocar, o que indica o início do espetáculo. Isso é muito bem descrito. Releia este trecho do conto. E eles foram pela rua, chutando uma latinha velha, passando um para o outro, e eu tive vontade de ir com eles também. Eu já não aguentava mais esperar. E quando as músicas do circo começaram a tocar, aí é que eu não aguentava mesmo. Mas papai ainda não tinha falado nada e eu pensei, será que ele esqueceu? Mas pensei, ele vai ouvir as músicas e lembrar. No trecho, há uma introspecção psicológica da personagem, ou seja, o narrador mostra seu mundo interior, isto é, seus pensamentos, desejos e dúvidas. Nessa situação, o tempo interior da personagem coincide com o tempo cronológico. Então, gente, vocês observaram que tem há uma introspecção psicológica, né? O narrador mostra seu mundo interior, seus desejos. Nessa situação, o tempo dele interior é o mesmo do tempo do relógio? Então, provavelmente não. Pois quando há algo que nos incomoda psicologicamente lá dentro de nós, os fatos interiores geralmente têm uma duração maior do que o tempo cronológico. Então, quando você tem uma coisa que te aflige, aquilo dentro de você é muito maior do que o tempo que está passando cronologicamente. Assim, os momentos que antecederam o início do espetáculo devem ter tido uma duração muito maior na mente do menino. Quando você está muito ansioso esperando por algo, parece que a hora não passa nunca, né? Quando você não está nem aí, passa normal, você não fica observando. Mas quando você quer muito, muito, muito algo e é determinada hora que vai acontecer, a ansiedade, a expectativa criam algo dentro de você que parece que nunca vai chegar aquela hora. Então esse é o tempo psicológico, certo? O desfecho do conto se dá com a volta do menino para o seu quarto. Que sentimentos ele experimenta nesse momento? Bom, gente, infelizmente ele experimenta o sentimento de frustração, decepção, derrota, raiva pelo fato do pai não ter realizado seu desejo de ir ao circo e ter sido insensível com ele. Foi mesmo. Foi muito insensível. O conto Um Cinturão, de Graciliano Ramos, que você leu no capítulo anterior, também narrava uma história familiar. Compare os 2 contos e responda: que semelhanças e diferenças existem entre os contos quanto ao relacionamento entre pai e filho? Quanto às semelhanças, nos 2 contos, pai e filho têm um atrito, né? A gente vê um atrito tanto no cinturão como no circo, né? O filho acaba ficando triste, decepcionado, em ambos. Quanto às diferenças, no conto Um Cinturão, o pai era mais violento, chegou a dar uma surra no filho, né? O que teria deixado a criança traumatizada. Já no circo, o episódio do circo parece ter sido apenas uma consequência dos problemas que o pai estava enfrentando, né? Uma vez que a relação entre eles era boa, então ele não foi agressivo. Dá a entender que, assim, ele tinha uma preocupação, daí ele não levar a sério o circo. Diferente do pai do cinturão, né? Bom, releia o trecho do conto Circo. Quem vai sábado no circo? Papai falou e eu gritei, eu! Regina, você acha que eu devo levar esse menino feio no circo? Ele falou, não sei se eu levo esse menino feioso no circo. Como você vê a fala do pai em relação aos sentimentos dele pelo filho? Ela confirma ou nega a sua resposta à questão 10? Gente, ela confirma, né, a afirmação de que o pai e o filho tinham um bom relacionamento.
Quando ele chama o filho de menino feio e fala menino feioso, ele está brincando, né? Ele está sendo carinhoso, ele realmente não está ofendendo o menino, está chamando o menino de feio, é uma brincadeira, né? O que confirma que a sua indiferença em relação à sua promessa foi apenas um acontecimento, né? Que acabou tirando o foco dele em relação ao circo. Que às vezes nem foi proposital, né? E aí nós chegamos na página 76, que é a última da correção, e releia a última frase do texto. Ele tinha falado que ia me levar. Essa frase representa o quê? Representa a fala do narrador adulto, a fala da criança, um pensamento da criança ou um pensamento do narrador adulto? Bom, é a criança que está pensando, né? Ele tinha falado que ia me levar, é um pensamento da criança. Que tipo de discurso foi empregado nessa frase? O indireto livre, que é quando ele mescla, né, a fala do narrador com a fala do personagem. Então, é o discurso indireto livre. Que efeito de sentido essa escolha desse narrador acrescenta para a narrativa? O desaparecimento do narrador adulto, nesse momento, abre espaço para que o pensamento da criança ganhe o primeiro plano, destacando assim seu sentimento de raiva, decepção em relação ao comportamento do pai. Vocês que já estão lendo Vidas Secas vão observar que lá em Vidas Secas tem o discurso indireto livre, tá? E aí nós vamos depois, trabalhando com o livro, vou falar para vocês o porquê da escolha desse narrador. Certo, gente? Aí aqui vem a explicaçãozinha sobre o tempo, época em que se passa a história, o tempo cronológico, o tempo psicológico, a técnica do flashback, é bem interessante essa técnica, né? É um recurso que consiste em voltar no tempo. Nas narrativas em que há tempo psicológico, é muito comum o narrador lançar mão dessa técnica. Tem um livro que ele é praticamente todo escrito em flashback, que chama-se Dom Casmurro, do Machado de Assis. Ele vai contar a história, ele já está velho, e ele conta a história de quando ele era novo, aí vai voltar no tempo. Então, a seguir, no início de um conto de Machado de Assis, como se dá a passagem do presente para o passado, ou seja, o flashback. Então, vocês terão aqui, para a próxima aula, vocês irão ler O Enfermeiro, já observando essa técnica do flashback que eu falei para vocês, tá? Aí vai falar novamente sobre o espaço físico ou geográfico, né? O espaço social, né? Vai falar. Então, o que é o espaço, no caso, né? Os fatos de uma narrativa relacionam-se com o espaço, e tem 2 níveis de espaço, que é o espaço físico ou geográfico e o espaço social. O espaço físico é o lugar onde acontecem os fatos que envolvem as personagens. Pode ser uma rua, uma cidade, um cinema, uma escola, o cômodo de uma casa, um barco. O espaço pode ser descrito detalhadamente ou suas características podem aparecer diluídas na narração. No conto-circo, o espaço físico é a rua, a praça, o terreno onde foi montado o circo, né? E os ambientes? A casa do menino. Então, vamos para o espaço social agora? É o espaço relativo às condições socioeconômicas, né, morais e psicológicas que dizem respeito aos personagens. O espaço social, ele situa os personagens na época, no grupo social, nas condições em que se passa a história. Além disso, ele pode refletir os conflitos vividos pelos personagens ou fornecer pistas para o desfecho. No conto-circo, o espaço social é significativo, pois mostra a oposição entre o espaço da liberdade da rua e o confinamento decorrente da submissão às regras do mundo familiar. Aí vocês vão ler aqui o texto, né, a proposta 1, proposta 2, e vamos vir para a descrição, para escrever com expressividade, tá? Vocês farão essas atividades, foram até a página 83, que aí nós encerramos este capítulo, ok? Na próxima semana nós começaremos o conto contemporâneo, tudo bem? Vão fazendo a leitura do livro Vidas Secas para que eu possa também providenciar uma aula sobre o livro, tá bom? Obrigada, pessoal. Por hoje, assim, nós ficamos por aqui.
Espero que vocês estejam gostando, né, de aprender sobre o gênero conto, que vocês estejam compreendendo a questão de espaço, tempo, narrador. Qualquer dúvida eu estou à disposição, podem perguntar, não hesitem, por favor, essa é a minha função. Então, um beijo, fiquem com Deus e até sexta-feira na aula de espanhol.